No programa da Cotriel desse final de semana, a gente vai falar então sobre a safra de inverno e projetar também a safra de verão. E a gente conversa então com o gerente de grãos da cooperativa, Odélcio Hartmann Alemão. O Alemão vai falar para nós sobre o recebimento das culturas de inverno, principalmente o trigo, a questão da canola, que voltou a ser implantada em larga escala na Cotriel, evidentemente, né, numa área não tão expressiva, mas que teve então já recebimento, voltou a ter recebimento, como anteriormente o Alemão já tinha falado, e claro, né, a gente vai falar sobre o percentual recebido de culturas, né, para que o associado, o ouvinte, tenha ideia de quanto que é recebido de cada cultura importante que a Cotriel tem. Soja, trigo, arroz, né, milheto, canola, aveia branca. Então são essas que são as culturas que fazem a história da cooperativa, que são recebidas então nas nossas unidades. Bom, Alemão, vamos falar primeiramente sobre o recebimento do trigo para da safra 2024, né? Nós começamos aí um ano de 2023 para 2024, né, um cenário bem diferente. Esse ano 2024 tivemos aquele excesso de chuva, e o que isso impactou na questão do trigo? Saudação, obrigado por ter sido nosso convite. Mais uma vez uma saudação, né, uma satisfação sempre muito grande voltar a esse programa, dar um abraço dos nossos associados e também nossos ouvintes. O cenário foi bem diferente, né, do ano passado, principalmente na cultura do inverno. Nós podemos comparar, Roger, a safra do trigo 2024 com a de 2022. Foi uma excelente safra em termos de qualidade, mas vale ressaltar, né, esse ano nós tivemos um rendimento bastante fraco no campo, né? Isso realmente nos deixa bastante preocupado e triste, né? Porque a cultura do trigo é de suma importância para a cooperativa, mas só para nós ter assim uma comparação do ano 24 para o 22, nós tivemos 641 milímetros de chuva durante o ciclo do trigo em 2022. E em 2004 nós tivemos 747, ou seja, 100 milímetros a mais. Comparado com 23, nós tivemos 1.840 milímetros de chuva no ciclo que, né, vai de junho até novembro. Então, realmente, esse ano, né, para nós, na cooperativa, né, em termos de qualidade, a gente está muito bem. Temos um pequeno problema, né, de micotoxina nos últimos anos que tem nos comprometido bastante a qualidade do trigo. E a micotoxina, ela vem do campo, né, por causa da giberela, ela tem nos atrapalhado bastante, às vezes, na comercialização, principalmente no ano passado, né. Nós podemos ter no máximo 2.000 ppm, né, por método, para nós conseguir comercializar nosso trigo para moinho. Então é uma preocupação bastante grande assim. Não baixou muito do ano passado, né? É uma preocupação. 2022 até nós tivemos um pouco menos de micotoxina, mas isso tudo depende no florescimento. Quando a planta floresce, o trigo, né, a giberela, e a gente não consegue fazer um controle muito bem feito no campo. Então isso nos preocupa bastante. No mais, assim, como nós já comentamos, o trigo, ele tem, além de uma classificação bem diferente da cultura da soja, né? Tem N classificações no trigo, tipo assim, 10 itens que são avaliados. No soja nós temos só óleo, né, e farelo que sai. Então, as cultivares também têm nos ajudado bastante nos últimos anos, né? Esse é um trabalho do campo, porque quanto menos cultivares, né, melhor trigo nós vamos ter. Porque nós temos hoje na classificação trigo pão, trigo melhorador e branqueador. E a gente não consegue fazer assim uma classificação ou uma segregação conforme teria que ser hoje, né? A gente hoje tem 2 moegas e um secador por unidade, às vezes tem unidades com um pouco mais. Então essa segregação ela se torna bastante difícil. Nós tivemos, dá para dizer assim, 35% do nosso trigo plantado na área de abrangência da Cotriel é o Daus, que é um trigo bom, né? Que quando dá um inverno mais seco, é um trigo muito bom, assim, é considerado um trigo quase melhorador. Também tem a cultura
a variedade ponteiro, que sempre foi plantado, que é um pouquinho diferente das demais, mas também que tem uma boa qualidade, calibre praticamente se equivale ao Audaz também. Então a gente teve aí em torno de 5 a 7 variedades que a gente recebeu, assim, que foi comercializada a semente. Sempre tem alguma coisa diferente, que tem várias empresas, né, que vendem semente, mas assim, nessa parte, assim, a nossa qualidade, ela está, né, muito... A gente está muito contente, né, com as análises que a gente fez por unidade, né? O pessoal despertou o interesse dos moinhos e nós devemos ter uma boa liquidez esse ano, né? A pena que realmente no campo a gente não vai ter o mesmo resultado. Alemão, a safra de trigo ela durou mais em relação aos últimos anos, porque a gente vê, né, que há uma preocupação constante de fazer com que esse trigo, uma parte vá para o moinho da cooperativa e outra parte ele seja comercializado. Como é que foi essa gestão de safra, né? Porque a cada ano que passa é uma situação diferente. Tivemos chuva, seca, ano de seca para o soja, de chuva para o trigo, ou o contrário, né? Quando o clima não é bom para a soja, é bom para o trigo. Como é que foi essa gestão, essa administração dessa questão de tempo de safra de trigo? Olha, Roger, ela foi bem diferente, né? Porque nós tivemos, como a gente falou do clima, né? Nós tivemos no início ali de junho bastante chuva, né? Que nos atrapalhou. Mas o que a gente notou, assim, mesmo porque... Quando nós recebemos 30% e como apareceu chuva para tudo que é lado, a gente se apavorou, né, Roger? A gente ficou muito preocupado. Nós estávamos se preparando para, de repente, já juntar o que nós tínhamos recebido. Mas não, aí não deu todas aquelas chuvas, mas mesmo assim, né, um trigo, nós estávamos recebendo com trigo com 80 de pH, uma chuva, ele perde 3 pontos. É impressionante hoje, porque hoje... as variedades que nós temos aí de trigo pão, né, ela fica bastante exposta a semente, né, no cacho, e qualquer chuva que dá, né, nós temos problemas. Mas mesmo assim, com todos os problemas que nós tivemos, preocupação principalmente, a gente ainda manteve um pH médio de 78 dentro da área da abrangência. Se nós comparar isso, Roger, ao 22, nós tivemos uma média de 81 de pH. Em 2022, nós recebemos trigo com 87 de pH. Esse ano, nós tivemos, né, umas variedades aí que deu 84. Então, por isso que a gente fala, né, as duas safras se equivaleram muito. Então, se a gente tem um clima bom no inverno, tranquilamente a gente consegue receber um trigo de alta qualidade. Porque o momento que a gente começa a comercializar o trigo, existe uma norma do trigo, né? Nós temos que ter um trigo com um W de 220 no mínimo, um Fine Number de 160 no mínimo, né? Depende se é trigo melhorador, pão ou doméstico, tem uma classificação. Então, em síntese, assim, você tem que ter no mínimo 220 de Fine Number, 300 de W e uma estabilidade acima de 6, 7, né? Essas são as normas hoje que a gente comercializa. E tem esse problema da micotoxina aí que a gente tem que ficar esperto, né? Porque nós estamos fazendo análises, dá para dizer assim, mensais, e a gente não vê o trigo do ano passado, que sobrou alguma coisa ainda que a gente está comercializando agora, ele não baixou. A micotoxina não baixou. Então... o trigo tem, assim, grandes vantagens, você praticamente não tem quebra técnica, que o momento que você colocar o trigo com 79 no silo e ficar com ele 6 meses, 8 meses, 1 ano, dificilmente você não vai repetir o mesmo pH, não é que nem soja, trigo e as outras culturas. Mas assim, né, a gente tem uma expectativa muito grande, nós temos um serviço bastante árduo ainda, que nós temos que transferir, fazer um transbordo de unidades entre unidades, já se preparando para o soja, ou seja, para o milho primeiro, né, para a gente conseguir espaço para a nova cultura, né, como tu falou, a soja, a gente tem uma perspectiva muito boa, assim, né, esse ano até, ontem falando, o pessoal que foi na reunião em Cruz Alta, né, falando os meteorologistas que nós devemos ter um bom ano, né, e um bom ano também de 2025. Essa é a nossa expectativa.
Esse percentual, né, só para encerrar de trigo, Alemão, desse recebido de trigo aí, quantos por cento vai para o moinho da cooperativa? Qual é esse número que dá para passar para os associados? O nosso moinho ele consome em torno de 30%, né? Nós recebemos esse ano aí em torno de 60 mil toneladas, né? Sim, 30% é para o nosso moinho. Este ano, como tem uma previsão de farinha boa, né? Isso pode mudar. A nossa expectativa é, de repente, nós passarmos 300 mil sacos para nós fazermos a moagem, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande, porque a gente sabe tanto Santa Catarina como Paraná, eles não foram tão bem de trigo, né? Então, eles vão ter que importar trigo, provavelmente, né? Então, a gente tem uma expectativa muito grande que isso reflita no nosso moinho na agroindústria. A gente está conversando então com o gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann Alemão. Bom, Alemão, quando a gente fez a entrevista de início da safra de trigo, né, você falou da canola, né, e é uma nova cultura, né, que está se criando como uma alternativa, mas que exige muito outros cuidados, né, e como é que foi o desempenho da canola, onde ela foi recebida, é bom a gente falar sobre isso, como é que foi o manejo do produtor, como é que foi toda essa questão que envolveu a canola na região da abrangência da cooperativa. Bom, a canola foi o primeiro ano que a gente trabalhou, né? Você falou que nós já tínhamos recebido em outras épocas, né? Foi uma expectativa diferente, né? Nós tivemos já no primeiro ano um problema que a gente não conseguiu implantar ela no campo na época certa, né? Tipo maio, assim. E aí nós tivemos que receber o produto junto com o trigo. Isso, né, dá um pouquinho mais de serviço, mas o que nós fizemos com a Selena esse ano, a gente não fez a secagem da canola. Como nós tínhamos só 840, e aí eu tenho que agradecer o pessoal que plantou a canola, eles deixaram secar ela bem, né? Porque a canola é um problema sério, né? Nós tínhamos na nossa norma que nós receberíamos o produto até 18, né? É o que a Selena também faz. E a gente recebeu praticamente a canola numa média de 12. Então a gente recebia o produto na Estrela Velha, porque estava mais concentrada a canela em Tunas, Estrela Velha e Jacuizinho, né? 80% da canola estava naquela região. E alguma coisa aqui na sede e a Serra dos Engenhos, daí a gente fez essa transferência desse produto. Então a gente conseguiu, nesse primeiro ano, aprender bastante, né? Nós temos que trabalhar, porque se tu receber uma canola com 16 ou 18% de umidade e deixar ela suja dentro da moega, ou no outro dia ela já pode estar mofada. E aí você não consegue comércio, né? Como nós não tínhamos produto que chega para secar o produto, nós tivemos essa opção, né? Fizemos um contato com a Selena e elas, né, nos atenderam, que a gente tem uma amizade muito grande lá com as pessoas lá, né? E nós conseguíamos receber o produto, limpar o produto, já jogar em cima do caminhão e mandar para as unidades. Nós chegamos a mandar, Roger, a canola com 7 de umidade, porque a canola é diferente do trigo, né? O trigo, a normativa é 13, a canola é 9, né? Então é um produto que tem que ser mais seco. Então essa questão assim funcionou muito bem. Também tivemos sorte, né? O pessoal fez a dessecação e aí não choveu, que também ajudou bastante, né? Na parte de rendimento, essa é uma parte da área técnica, né? A nossa parte é a parte de recebimento, né? Que não deu nenhum problema assim, nenhum transtorno, né? A gente recebeu e conforme a gente recebia, nossas umidade, nossas impurezas praticamente fechavam com a Selena de Giruá, onde eles têm a indústria. Muito bem, falando então de canola. Bom, Alemão, para finalizar, a questão do percentual de recebimento por culturas, né? O que representam as culturas que são recebidas em todas as unidades da cooperativa? Bom, Roger, nós, né, todos os programas que nós fizemos, né, a gente sempre fala, né, a soja é o carro-chefe. A gente, né, a cooperativa, nesse último ano que nós estamos fechando agora, 77% do grão que entrou na cooperativa é soja. Trigo, nós estamos com 13%, milho 5%, arroz 5%, né? Vale ressaltar que a cooperativa recebe uma quantidade boa de arroz, né? A gente às vezes se esquece de falar dessa cultura. Ano passado nós recebemos um pouquinho menos, né? Porque geralmente recebemos mais arroz do que milho, né?
Esse ano tem uma perspectiva muito boa nessa parte do arroz também. Canola nós não deu 1%, né, mas faz parte, né? Trigo fora de tipo praticamente não teve esse ano, né? E a aveia branca a gente sempre recebe também para o produtor, mas isso a cooperativa não comercializa, né? Também a aveia, vale ressaltar, assim, o rendimento também foi muito aquém daquilo que se esperava, né? Então são duas culturas, tanto o trigo como a aveia. Nós tínhamos um cenário bonito, né, cultura bonita, na realidade, assim, né, uma palha, uma coisa assim de chamar a atenção, mas porém o rendimento dessas duas culturas, né, deixaram nós assim bem tristes, né, porque quanto mais rendimento o produtor tiver, melhor para a cooperativa, melhor para o comércio, e é uma cadeia, né, que tem que fechar. Alemão, o que ele espera para a safra de soja de 2025, Alemão? Que já está começando a ser planejada, a gente tem que começar a pensar, né, Alemão? Sim, Roger, temos que começar a pensar porque nós temos a unidade de Sobradinho que plantam muito soja precoce. Lá nós temos soja já, dá para dizer assim, do dia 20 de fevereiro em diante, nós já vamos ter soja naquela unidade. Então, aquela unidade a gente tem que estar se preparando, né? Tem unidades que a gente tem que se preparar para receber o milho, né? Que são regiões do milho. Mas a soja, sim, as culturas de verão, a gente sempre tem uma expectativa muito grande, né? Porque ela representa muito, né? Tanto a soja, como nós falamos agora, como o milho, como o arroz, né? Ela vem praticamente na mesma época, assim, principalmente arroz e soja. E como nós já falamos, assim, a gente tem uma expectativa muito boa, né? Nós hoje tá para dizer assim que a gente depende do tempo, né? Do clima. Toda hora você tem que estar olhando se vai chover ou não, né? Mas assim, eu vejo que nós já estamos, a minha parte, assim, a gente já está se preparando para espaço, né? Porque a liquidez do soja começou há poucos meses também, né? Praticamente em mês de junho, julho e agosto não teve venda, não teve carregamento de soja, e cada ano praticamente se repete, né? Quando você está recebendo trigo, você tem que expedir soja, você tem que trabalhar com várias culturas, mas isso não estou me queixando, isso é normal, né? Isso, a gente trabalha na área de grãos e tem que fazer esse serviço. Mas assim, a minha expectativa é muito grande. Eu acho que nós vamos ter um ano 25 muito melhor, né? A gente espera isso. Não que nós tivemos um ano de 24, meu pai sempre diz assim, ruim, né? Não tão bom, né? A gente sempre, o ruim parece que traz coisas negativas, né? Então meu pai sempre dizia assim, não tão bom o ano, nunca diga ruim, né? Então é essa expectativa, sim, que a gente tem, que a gente consiga ter um recebimento bom, né? E o produtor também tenha liquidez do seu produto. Muito bem, quero agradecer ao gerente de grãos da Cotriel, Odélcio Hartmann Alemão, falando então sobre o percentual de recebimento de culturas, sobre canola e sobre trigo na região de abrangência da cooperativa.